Quando a dor não cabe mais em explicações, a religião mal usada tenta, calar. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Aqui a Bíblia ela é explicada com verdade, vindo mesmo do coração, sem usar Deus para silenciar quem sofre. Aqui você pode ficar, aqui você pode respirar fundo, porque hoje nós vamos falar de Jó 8. Em Jó 8 entra uma cena muito, diferente aqui. Biladab, o segundo amigo de Jó. Se Eliafaz foi lógico e cuidadoso nas palavras, Biladab, ele é duro, direto e tradicionalista. Ele representa aqui a religião rígida, baseada em fórmulas antigas. Deus justo, Deus ele é justo. E logo se há sofrimento, há culpa. A gente já aprendeu isso ao longo do caminho. Questionar é um sinal de um erro espiritual. Para Biladab, o problema de fato não era a dor de Jó, é o tom de Jó aqui. Vamos ler comigo lá em Jó 8, versículo 3. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe. Diz assim: perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Aqui a gente vai entender que Biladab ele defende Deus e acusa Jó. Ele está defendendo Deus e acusando Jó. E tem mais lá no versículo 4. Continue lendo comigo se você puder. Diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, e também ele os lançou no poder da sua transgressão. Em outras palavras, aqui o discurso cruza um limite meio doloroso, pesado. Ele vai associar a morte dos filhos de Jó ao pecado deles. Biladab está certo em uma coisa aqui: Deus é justo. A gente sabe que Deus ele é justo. Mas ele vai errar gravemente ao reduzir a justiça de Deus a um sistema frio, calculista. A gente sabe que não é assim. Ele transforma Deus em uma equação. Ele transforma a dor em prova de culpa. Ele transforma a tradição daquilo que eles aprendiam, em verdade absoluta. E não é assim. O livro de Jó, ele confronta exatamente isso. Deus, ele não cabe em fórmulas religiosas. Não cabem. Quantas pessoas já ouviram frases como: se tivesse em Deus isso não teria acontecido? Você precisa parar de questionar. Aceita e fica quieto. Quantas vezes? Quantas pessoas, às vezes, dentro até de uma denominada religião, escuta isso? Isso não é fé madura. Isso é religião pura, endurecida. Pura. Coisa de quem não conhece, que não tem relacionamento com Deus. Biladab aqui, ele não escuta a dor, ele corrige o discurso de Jó. Ele só corrige Jó, ele não está com seus ouvidos atentos. Hoje em dia nós estamos tão cheios, eu confesso para vocês que eu mesmo detesto ouvir pessoas que só reclamam o tempo todo, sabe? Eu confesso que eu detesto, mas aqui o contexto ele é diferente. Quando nós temos um chamado, quando Deus nos dá um dom de ouvir a dor do próximo e de alguma forma fazer com que a pessoa tenha força e direção para seguir, a gente tem que fazer isso com amor, sem acusações. Cada um sabe exatamente de si e do seu coração, cada um sabe, conhece as suas dores. O problema é que muitos se escondem atrás de sistemas religiosos e esquecem do cuidado nas palavras e principalmente no amor. No amor, a gente precisa aprender a discernir isso, precisa, de certa forma. Biladab, ele fala muito aqui do passado, Agora, ele vai dizer também lá em Jó 8:8, se não me engano, diz assim, vamos ler. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Ele confia mais na tradição do que Deus está fazendo agora. Ele está confiando mais lá no que ele ouviu nas palavras do que no próprio Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tradição sem discernimento vira peso espiritual. Quando a gente cria uma tradição para as coisas e esquece de ver que Deus, se isso agrada a Deus, se realmente é isso que Deus quer, a religião ela não acolhe o sofrimento. Não, ela revela o coração de Deus. A gente vai entender que a fé verdadeira não silencia perguntas, ela sustenta o relacionamento no meio delas. Muito de nós
Temos muitos questionamentos diferentes ao longo da nossa caminhada com Deus. Muitos de nós vamos ter porque somos seres humanos. E o fato de fazer mais ou menos, de ir mais à igreja ou menos, não nos torna mais ou menos crentes. Mais ou menos crentes que ninguém. E o que nos torna de verdade é viver a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. As leis, elas existem e o relacionamento com Deus não é bagunça. Não é bagunça. Não me interprete mal, por favor. Não se trata de fazer o que quiser e herdar o reino dos céus. Não é assim. Mas o amor de fato, ele sempre tem que vencer. É através dele que nós convencemos do pecado. É através do amor que nós somos de fato transformados. Não é força nem violência. Não é. É amor. Venha para Cristo através do amor e depois conheça a justiça de Deus. Exatamente. Eu te pergunto hoje, você tem sido acolhido na dor ou pressionado a se corrigir rápido demais? Muito rápido. Faça tudo rápido, se corrija, senão você vai para o inferno. Calma aí. Corrija os seus erros, sim, por amor, por querer caminhar com Deus, porque isso é um privilégio e não um sacrifício. Assim, quando você passar por situações difíceis na sua vida, você saberá enfrentar e se manterá crente. Hoje eu quero te convidar a fazer um exercício bem prático. Faça essa oração bem curta. Diga para o Senhor assim, ó, Senhor, livra-me de uma fé que acusa. Exatamente. E ensina-me uma fé que sustenta. Fique em silêncio, peça para Deus te ensinar a fé que sustenta e eliminar tudo aquilo que vem para te acusar. Para te acusar. E te libertar também, se você que me ouve, que de repente ministra a palavra do Senhor, que é de alguma forma ministro, servo de Deus, que tem um ministério também, não use a palavra do Senhor para acusar, muito pelo contrário, use o amor do Senhor para convencer. A palavra de Deus, ela nos convence do pecado, nos ensina, nos exorta, de fato nos corrige. Deus é um Deus de justiça e todas essas coisas. Mas em primeiro lugar, nós temos que servir a Deus por amá-lo, pelo privilégio de ter esse relacionamento com Deus. Não por simplesmente todo domingo eu me arrumar, colocar uma roupa e ir à igreja e lá ouvir a palavra de Deus, chegar em casa, esquecer tudo, não praticar. No outro dia fazer as mesmas coisas. Coisas pequenas, tomar atitudes pequenas, como continuar maltratando a minha família, como continuar fazendo coisas que não agradam a Deus, coisas que a gente acha que é insignificante, mas não são. Aí achar que a gente pode, porque eu vou à igreja, então eu posso te acusar aqui, meu amigo, tu tá sofrendo? Vamos lá, meu amigo, tu tá sofrendo por quê? O que tu fez de errado? Não é assim. Não é assim. Todos nós temos um coração. E se você permitir Deus entrar no seu coração, Ele pode transformar até o coração mais quebrado. Ele pode transformar a vida mais torta do mundo. Pode sim. Se eu estou aqui falando isso para você hoje, é porque um dia Deus transformou a minha vida, o meu coração. Se você me conhecesse há muitos anos atrás, não teria autoridade para estar falando de nada disso aqui, da palavra do Senhor. Deus tem capacitado. Isso não me torna melhor do que ninguém, muito pelo contrário. É através do amor dele. Foi o amor dele que me convenceu a ficar aqui. Porque ele me amou mesmo na situação em que eu estava, depressiva, toda errada, falha, enfim, no mundo. Ele foi lá e me resgatou com o seu amor e hoje me mostrou que a justiça dele vale a pena. Vale a pena a gente seguir. Então é sobre isso que nós falamos em Jó 8, ainda vamos continuar aprendendo aqui e é muito bom a gente ver o livro de Jó com essa perspectiva, Eu estudei algo, fiz algo para poder estar ministrando esse estudo para vocês e eu quis colocar o meu ponto de vista, eu quis colocar as coisas que Deus tem colocado no meu coração e hoje foi isso que Deus colocou no meu coração e muitas pessoas podem não gostar do que vão ouvir, mas tá tudo bem, sabe? Foi isso que Deus colocou no meu coração e eu espero que Deus possa te alcançar com o amor e a graça dele e que nós não sejamos, esse amigo Biladab, que nós sejamos diferentes dele. E que nós usamos a palavra e as leis do Senhor para corrigir de uma forma que a pessoa venha querer ter um relacionamento com Deus e não medo e não culpa. É sobre isso, vamos orar? Ore comigo aí onde você está.
Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos pela tua palavra. Obrigada por tudo até aqui, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem e pelo seu amor sendo derramado sobre as nossas vidas, Pai. Que nos dias de hoje nós possamos derramar uma porção do teu amor aonde quer que a gente for, espalhar a tua palavra, Senhor. A tua palavra que convence do pecado, que transforma vidas através do amor. E a tua justiça, ela vai prevalecendo depois, e a gente vai aprendendo a fazer as tuas obras, a gente vai aprendendo através de ti, contigo, Senhor, depositando a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança em ti, que é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz, é um Deus que tudo sabe. Nós não somos nada, Senhor, não somos nada sem a tua presença, nós reconhecemos aqui. Cria em nós, Pai, um coração humilde, quebrantado diante de ti, da tua palavra, para que nós possamos aprender, Senhor, com cada exortação da tua palavra. E que tudo seja para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Alcança cada vida que está ouvindo esse devocional agora, Pai. Que haja testemunho para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Se essa palavra falou com você, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários a sua opinião, eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso. E que Deus venha te abençoar. Amém.